Glória a Jesus. Queridos, faça uso comigo, você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, ou conhecido como Atos do Espírito, capítulo de número 9, versículo de número 1, da poderosa e inefável palavra do eterno Deus. Eu estou afim de pregar hoje, irmão. Você está afim de ouvir? Diga glória a Deus, irmão. Com vontade de pregar hoje. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 1. Glória a Deus. Pastora Juliette, está melhor, pastora? Deus abençoe. Pastor Edson, glória a Deus. Glória a Jesus. Os que forem achando, por gentileza, e puderem se colocar sobre os seus pés, em reverência à palavra do Senhor, amém? Todos acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém? Sente-se por gentileza. Se você puder dar uma linda salva de palmas ao Senhor, glorificando o nome de Deus. Glória a Jesus. Amados, quero compartilhar com os irmãos uma revelação de Deus, algo que o Senhor, através do teu Espírito, começou a palestrar o meu coração nesse dia de hoje, acerca deste homem chamado Saulo. Sabemos que Saulo é um homem que marcou a geração. Saulo é o mesmo Paulo que você conhece, o apóstolo Paulo. Paulo que edificou várias igrejas e escreveu 2/3 de toda a Bíblia Sagrada. Alguns pregadores do Evangelho afirmam e insistem em afirmar que Paulo mudou o seu nome quando ele então teve uma conversão. Ele muda o seu nome de Saulo para Paulo, mas isso não é uma verdade bíblica. A verdade é que este homem chamado Saulo, que a Bíblia no capítulo 9 começa a mostrar aqui que ele respira ameaças à igreja militante de Cristo, aos cristãos da época. A Bíblia diz que Saulo, ele tinha dupla nacionalidade. Saulo, ele era hebreu ou judeu, e Saulo também, por ser morador de Tarso, ele também tinha a identidade romana. É bem assim, o nome Saulo e Paulo são só dupla nacionalidade. O meu nome aqui no Brasil tem um significado, em outro país tem outro significado. Vou fazer você entender: José no Brasil é José, José em Israel é Iosef, José no Brasil é José, José nos Estados Unidos é Joseph,
Então, mas é o mesmo nome próprio. Aqui, Saulo é o mesmo nome, porém com significados diferentes. Saulo é Saulo, Saulo é Paulo. Porém, Saulo decide, quando tem um encontro com Jesus, agora assumir o seu nome Paulo, que é de nacionalidade hebreia. Saulo era hebreu, porém ele foi estudado aos pés de Gamaliel. Há quem diga que Paulo não conheceu Gamaliel, o professor, o tutor dos fariseus. Gamaliel foi alguém que marcou também uma geração acerca dos fariseus, uma seita da época. Os fariseus quem eram? Fariseus eram os letrados, tinham um conhecimento muito grande, dotado do Torá, conhecia as escrituras, as letras da lei de Moisés, porém eles seguiam ao pé da letra e não estavam crendo que Jesus era o Filho de Deus, o Messias ao qual veio não para quebrar regras, nem quebrar a lei, mas complementar. Os fariseus eram agarrados na letra, e a Bíblia diz que a letra mata, porém a palavra de Deus, ela vivifica. Paulo, ele tem um encontro, o que eu acho lindo aqui, é que Saulo, eu quero usar o nome Saulo, Saulo está aqui, alguém que está agora por a sua posição e pela sua influência na época entre os romanos. Saulo, ele pede cartas, Saulo, ele tem livre acesso. Saulo, por ter dupla nacionalidade, ele tanto anda em Roma como vai no meio dos judeus. Só que Saulo, ele mesmo sendo um estudioso aos pés de Gamaliel, Saulo é perseguidor, quer matar os crentes da época. Saulo pede cartas para poder ir perseguir os cristãos da época. E a Bíblia diz agora que quando Saulo está no caminho de Damasco, o objetivo de Saulo é ir a Damasco para poder agora encontrar mulheres, crianças e homens que seguiam a Jesus Cristo, o cristianismo. Por quê? Porque Cristo aqui já não estava como um homem em nosso meio. Cristo aqui já tinha feito o seu ministério e cumprido aqui o seu ministério na terra. Aqui nós estamos em Atos capítulo 9, e nós sabemos que em Atos, no capítulo número 1, a ascensão de Cristo. Cristo, ele morre, Cristo vai para a cruz, e no terceiro dia você sabe que o nosso Cristo vive, e diz a Bíblia que ele desce até as profundezas do Hades, ele toma a chave da morte e a chave do inferno. Satanás nem chave tem, nem casa para morar. Jesus desce, toma a chave, e agora ele toma cativo o cativeiro e sobe reinando soberano entre céu e terra e inferno. Jesus, ele é rei no inferno também. Ele é Jesus aqui também e é rei, e ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Quem acredita nisso vai dando glória a Deus, irmão. Jesus toma, e agora há uma preocupação de quê? Porque ele sabe que vai subir. Jesus, andando com os discípulos e apóstolos, sabiam que mesmo estando ao lado deles, eles tiveram uma dificuldade, tiveram carência em sua fé, como Tomé, que não acreditava tanto em Jesus Cristo, ao ponto que quando Jesus morre e ele volta agora, e Tomé olha para ele e diz: é tu mesmo, Cristo? E ele quer ver a mão furada de Jesus Cristo, a marca do sofrimento de Jesus. E Pedro também, quando Jesus ele morre e ele ressuscita, Pedro já está saindo, largando a chamada, está abandonando o posto, já está largando o ofício ministerial. Pedro já está agora no rio, se banhando, diz a Bíblia, com vestes internas, veste nu praticamente. Jesus vai o quê? Vai atrás de Pedro, e Jesus vai e encontra na praia. Pedro está pescando peixe, Pedro está se preparando para poder pescar e voltar da pescaria e assar peixe, mas diz a Bíblia que Pedro está dentro d'água, e quando ele retorna à praia, Jesus Cristo já está com peixe assando na brasa, aguardando o seu discípulo. Sabe o que eu entendo, querido? Que Jesus, ele sempre vai ter preparado aquilo que eu desejo e que eu preciso. Levanta a mão que eu já vou profetizar. Ei, tem um ditado que diz: quando você vinha com a farinha ou com o fubá, eu já estava com o angu pronto. É bem assim. Jesus sabe o que você necessita, Jesus sabe o que você precisa, e quando você chega, Jesus já está te esperando com o que você precisa. Jesus conhece.
os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus sobe. Ele vai em ascensão no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Ele dá uma ordem aos discípulos, porque ele diz: olha, ficar em Jerusalém, porque até que do alto sejais revestido de todo poder. Que poder é esse que Jesus está falando para os discípulos? Porque até então os discípulos não sabem que poder é esse. E que eu acho lindo que eles obedecem a Cristo, porque vem Cristo agora, depois de 50 dias de morte, Jesus passeando no meio dos discípulos. E agora diz a Bíblia que os olhos dos discípulos vão contemplando Jesus Cristo sendo tomado, subindo em ascensão no meio das nuvens, aleluia. E ele vai sendo tomado e some no meio das nuvens. E ainda os mensageiros, anjos, eles descem e dizem: o que vocês ainda procuram? Aquele que estava no meio de vós já não está mais, está à destra do Pai. Aleluia. Jesus se preocupa, e agora a Bíblia diz que desce quem? Desce o Espírito Santo. Desce agora a terceira pessoa da divina Trindade. Nós vivemos pela dispensação da graça. Paulo está sendo alcançado agora por Cristo, depois que Cristo já subiu. Perceba bem, Jesus subiu, Jesus sobe e está à destra do Pai. Perceba a importância da vida deste Saulo, a vida deste homem. Jesus não abre mão, Jesus sobe para ficar à destra do Pai. Mas diz a Bíblia que no caminho de Damasco, um homem matador, perseguidor, respirando ameaça, um homem agressivo, a comunidade e a sociedade não tinha como alguém que é agradável. Mas diz a Bíblia que Jesus desce, sai do trono, do lado do Pai, e ele desce para ter um encontro com Saulo, aleluia. E eu já quero hoje liberar uma palavra, querido. Algumas pessoas dizem: eu aceitei Jesus. É muita pretensão minha e tua dizer que aceitamos Jesus. Quem sou eu, quem é você para aceitar a Ele? Foi Ele que nos aceitou. Quem está entendendo, abre a boca para dar glória, irmão. Eu aceitei Jesus fumando maconha, cheirando cocaína, bebendo, prostituindo, respirando ameaças contra outras pessoas. Eu aceitei Jesus. Quem sou eu para aceitar Ele, irmão? Foi Ele quem me aceitou. E que eu acho lindo que todo mundo, irmão, quando Jesus aceita, tem um encontro no meio do caminho. Eu quero lembrar, trazer à memória aquilo que te traz esperança. Algumas pessoas pensam em desistir no meio do caminho, só que lembre-se, um dia Jesus te encontrou no caminho de Damasco. Não teve crente que entendeu, teve crente que não. Ei, comece a lembrar, comece a meditar. Qual foi a caminhada que você estava e de repente Jesus te alcançou? Aleluia. Lembra quem você era? Ameaçando planos maquiavélicos, querendo assaltar, querendo matar, querendo roubar. Eu estou falando de mim, irmão. Querendo fazer um montão de coisa. Ameaças a outras pessoas, respirava a bravura, achando que tudo resolvia no dedo ou na mão, que você podia peitar qualquer pessoa. Saulo, diz os teólogos, que era pequenininho, 1,60 m, alguma coisa assim. Dizem os teólogos, e não eu. Dizem que Saulo era um homem pequeno. Tem um ditado que diz que mulher pequena e homem pequeno é brabo. Saulo pequenininho, está caminhando agora no caminho de Damasco. Jesus desce do trono, do lado do Pai, vai ao caminho de Damasco e envolve, cega aquele homem. 3 dias, diz a Bíblia, que Saulo cai e fica cego, carnalmente, perde a visão. E agora pega um Saulo. Jesus diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas olha para mim, como pode Saulo perseguir a Jesus, se Jesus já não está em carne, e Jesus subiu, estava à destra do Pai, e agora Jesus o envolve, uma voz e uma luz, e diz: Saulo. Por 2 vezes me intriga a palavra, porque a Bíblia, se você estudar debaixo de revelação espiritual, Deus começa a te revelar coisas através do Espírito Santo. Por que Jesus, no caminho de Damasco, repete 2 vezes o nome de Saulo?
Por que não só Saulo? Porque me persegues. Porque a Bíblia ela afirma e ela diz categoricamente que Jesus diz: Saulo, vírgula, Saulo. Como se falasse Frank, Edson, Flávio, Rian. Eu perguntei: Deus, por que você teve essa preocupação na vida do seu filho, encontrar com um Saulo no meio do caminho e repetiu o nome dele por 2 vezes? E o Espírito Santo me respondeu para que ele gravasse o nome e lembrasse que quem estava chamando pelo nome o conhecia bem. Você não entendeu? Saulo é Saulo que ameaça, Saulo é Saulo que persegue, mas Jesus chega, envolve e diz: eu te conheço. Jesus está dizendo para Saulo, chamando ele por 2 vezes o nome, dizendo: eu não errei na minha escolha, eu sei quem você é. O homem, irmão, dentro da sua cegueira espiritual, ele pensa que sabe tudo, ele pensa até mesmo que se conhece. O inimigo tenta inibir a nossa visão para que nós não venhamos enxergar a nossa capacidade. Mas o que eu acho lindo é que Jesus encontra em Saulo algo que não encontrou em homem nenhum, nem na Judéia, nem em Jerusalém, nem em Roma. E eu acho lindo que o que Jesus encontrou em Saulo, não encontrou em Pedro, não encontrou em Tiago, não encontrou em Filipe, não encontrou em Natanael, não encontrou em mais ninguém, mas em Paulo ele encontrou. E eu começo a entender porque Jesus, ele não abriu mão de ter um encontro com Saulo. Primeiro, pelas possibilidades de usar Saulo. Porque quando ele diz Saulo, Saulo, ele está dizendo da identidade dele farisaica, da identidade dele romana. Ele está dizendo: Saulo, Saulo, eu te conheço em Roma, eu te conheço lá, enquanto você estava perdido dentro de uma boca de fumo, eu te conheço, cara. Eu sei quem você é, meu irmão. Mas mesmo te conhecendo, Saulo, eu vim aqui ter um encontro contigo. Ninguém quer encontrar com você, a igreja não quer te ver, Saulo. Pedro não quer encontrar contigo. Os meus apóstolos não querem ter encontro contigo, você respira ameaça, só que eu desci para me encontrar com você. Uma das capacidades que eu vejo aqui que Jesus encontrou em Saulo, primeiro, justamente as 2 nacionalidades. Por quê? Porque ele era hebreu e também romano. Por ser essa dupla nacionalidade, ele tinha livre acesso de andar, ele poderia entrar em qualquer cidade. Então ele tinha uma possibilidade maior de fazer a obra sendo convertido. Escute isso. Jesus, ele viu isso em Saulo. Jesus também viu em Saulo o que é conhecimento. Olha para mim, era alguém que tinha faculdade. Saulo tinha estudos, porém tinha letra e não tinha o Espírito de Deus, mas conhecia. Jesus olhou nele e falou assim: esse homem eu quero usar, tem capacidades, tem estudo, que eu posso usar isso nele. Jesus enxergou nele não uma perfeição, mas Jesus enxergou nele um projeto para ser realizado. Saulo é encontrado agora por Jesus, e diz a Bíblia agora que Saulo ele vai ficar cego. Saulo vai para Damasco, fica na casa de um homem chamado Judas, e na casa de Judas agora o Senhor Deus visita um profeta chamado Ananias. E Ananias agora é visitado pelo Espírito de Deus, e Deus diz o seguinte: Ananias, saia de casa, vá a Damasco, à rua direita, a casa de Judas, lá tem um homem chamado Saulo, vá até aquele homem, impõe as suas mãos, porque eu tenho uma obra com ele. Agora Ananias, profeta, intimidade com Deus, diz: Deus, espera aí,
esse não é aquele que eu tenho escutado acerca dele? Esse Saulo não é o mesmo que todos estão com medo dele, e ele tem perseguido, ele tem amarrado os cristãos, e tem judiado da tua igreja? Aleluia. Não é este Saulo, Deus? E o Senhor vai dizer a Ananias: é este. Para mim vá, porque para mim eu tenho ele como vaso escolhido. Eu acho lindo isso, o vaso. Existem vários vasos na Bíblia Sagrada, mas vaso escolhido só Deus pode dizer. E perceba que ele é um vaso aos olhos de Deus. Deus diz: vai para mim porque é vaso escolhido. Para outras pessoas, como judeus, era alguém perseguidor, mas para Deus não. Deus olha e manda Ananias ir. Diz a Bíblia que Ananias vai, e Ananias invoca agora a presença de Deus, impondo as mãos sobre a cabeça de Saulo. E diz a Bíblia que as cai sobre a vista de Saulo como escamas. E a Bíblia diz que no terceiro dia, quando cai as escamas da vista de Saulo, diz a Bíblia, e não eu, que ele torna a ver. Primeira visão que ele recebe, humana. Ele recebe a visão novamente de homem carnal. Porém, diz a Bíblia agora que ao receber, a tornar a ver, agora ele se levanta, e a Bíblia diz que ele agora é batizado. Esse batismo aqui não é o das águas, esse batismo não é o do mergulho, esse batismo aqui é o da graça. É o que Jesus disse: vai, fica em Jerusalém, porque até do alto sejais revestido de todo o poder. Olha que coisa linda. 3 dias antes está matando, 3 dias antes é ladrão, 3 dias antes cheira cocaína, 3 dias antes ele é bandido, ele é traficante. Passa-se 3 dias, Jesus agora tem um encontro com ele, e diz a Bíblia que é batizado e cheio do poder. Ei, a vontade de Deus para a tua vida é que você seja cheio da presença do Espírito. Quem está entendendo, levanta a mão para dar glória. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus confunde a cabeça dos sábios. Ele usa coisas loucas para confundir a cabeça dos sábios. Ele confunde ao ponto que a Bíblia diz que quando Saulo ele recebe a visão, ele permanece em Damasco, e ali ele fica alguns dias. Quando a Bíblia diz dias, irmão, de um versículo para o outro, você não pode calcular um dia, uma semana. Às vezes de um versículo para o outro passa uma era, passa séculos. A Bíblia não tem essa cronologia certa. Mas aqui diz a Bíblia que passa alguns dias em Damasco, Saulo. E a Bíblia diz agora que logo, se disse logo é porque não demorou tanto. Não foi demorado o processo. Esse mesmo Saulo, que respirava ameaça, que ficou 3 dias cego, diz a Bíblia agora que logo pregava ele nas sinagogas. Pregando agora ele com autoridade, afirmando que Jesus é Filho de Deus. É por isso que Jesus não abre mão de você nem de mim. A sociedade rejeita Saulo, porém Deus quer fabricar uma identidade nova em Saulo. Por isso ele disse Saulo, Saulo, porque ele agora queria que Saulo fosse confrontado com o seu velho homem, com a sua velha natureza. Ele agora faz Saulo enxergar a realidade nova. Por isso agora Saulo decide não usar mais o nome de Saulo, mas agora Saulo começa a usar a identidade dos hebreus. E agora Saulo assume a identidade nova. Saulo agora será o apóstolo Paulo, que estará ministrando a palavra, e que quase ele sozinho ganhou uma Ásia Menor inteira. Paulo agora assume uma identidade nova. E aqui que eu quero começar a ministrar, irmãos. Escute isso. Sabe o que eu acho lindo aqui nessa passagem? E que a igreja precisa entender, que quem assume uma posição dentro do reino, escute isso, quem assume uma posição com Cristo de verdade, sempre vai incomodar quem não toma essa postura. Você vai entender. Tem pessoas que não vão acreditar
na sua decisão de mudança. É bem assim, Flávio. As pessoas só vão lembrar do teu Saulo. As pessoas vão lembrar o que você fazia quando Saulo. Vão lembrar, mas não é ele. Pedro teve dúvida. Os apóstolos também duvidaram. Quando levaram Saulo, agora é discípulo de Jesus, e levaram ele para a reunião, na ceia dos apóstolos, dos discípulos, disseram: epa, esse aí não é aquele? O que perseguia a igreja e queria nos matar. Agora, diz a Bíblia que Ananias vai testificar dizendo: mas ele não é mais o mesmo. Esse Saulo já não é mais o mesmo Saulo. Esse Saulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e a sua vida foi transformada. Ele agora é um dos nossos, e ele agora prega Cristo com muita ousadia e com muita autoridade. Escute isso. E quando ele começa a ministrar em Damasco, em Jerusalém, a guerra que começa a ser acirrada na vida de Saulo não é com os romanos. A maior guerra de Saulo agora é com os judeus, é com o seu povo de naturalidade primordial, primeira. Saulo agora é perseguido pelos judeus ao ponto que ele começa a ministrar com autoridade, porque Deus pegou alguém que tinha conhecimento. Tem muito teólogo aí, irmão, desviado. Tem muito homem que conhece mais a Bíblia do que eu e você junto, mas não tem a presença do Espírito Santo. Por isso eles não são usados por Deus. Mas nós estamos debaixo da graça, debaixo da misericórdia. Aqui eu creio, pelo menos eu, em cima do altar, não tem nenhum teólogo, bacharel, formado na ciência da palavra, mas tem alguém que foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco, e Jesus não abre mão para usar. Levanta a mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Levanta a mão. Ei, Jesus quer mudar em você a tua identidade. Jesus quer que você assuma uma identidade nova. De quê? Pregador do evangelho, cheio da graça. Quem está entendendo, abre a boca. Vai para... Decorrido agora muitos dias, estou terminando. Decorrido muitos dias dentro de Jerusalém, escuta o que acontece. Saulo que perseguia, Saulo que respirava as ameaças à igreja, está no convívio dos discípulos, está no meio dos apóstolos. Porém existe uma desconfiança. Pedro e os demais estão comendo, mas estão desconfiados. Estão andando, estudando a Bíblia, mas estão desconfiados dele. Será que se converteu mesmo, cara? Sei não, hein? Será que ele não dá um tequinho escondido, não? Tem uns que fazem até aposta. Eu vou apostar que isso aí não dura 3 meses. Eu estou falando o que aconteceu comigo. Alguém disse assim: está se escondendo. Isso é um período, está se escondendo atrás da Bíblia. Está no meio da igreja só para se esconder. Mudou nada. Ei, mas só que quem está falando aqui é judeu, não é romano. Quem está falando é ímpio, não é crente. É crente, não é ímpio. Quem está falando é o povo de Saulo. E ao ponto que incomoda tanto agora a postura de Saulo como Paulo, que ele começa a ministrar com tanta autoridade e tanto conhecimento de Cristo, que a Bíblia diz que agora os judeus vão se reunir e vão tramar arrancar a vida de Paulo. Eu estou dizendo judeus, não os romanos. Olha para mim, eu estou dizendo os crentes estão querendo arrancar a vida do profeta. A maior guerra nossa, quando iniciamos o ministério, é a credibilidade. Até Deus testificar realmente no coração dos judeus que você é alguém usado por Deus. O reconhecimento da unção é algo muito difícil. É difícil porque as pessoas querem saber como. E como pode? E fez estudo? E fez o quê? Ele foi formado aonde? Quem ungiu?
De onde ele veio? Quem é que enviou? Alguém não aceitava o apostolato de Paulo. E Paulo diz às cartas que ele é apóstolo por decisão e vontade de Cristo. Só que quem foi que ungiu ele apóstolo? O próprio Jesus, quando encontrou ele no caminho de Damasco. Convicção de quem você é. Pode todo mundo olhar para mim e dizer assim: você não é crente nada. Você precisa saber quem você é para Deus. O que os outros pensam, uma hora Deus vai revelar ou vai fazer essas pessoas mudarem de ideia. A perseverança da tua caminhada começa a fazer com que a multidão comece a enxergar você com a nova identidade. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Alguém ainda duvida de mim, de você, não sei. Alguém diz: essa obra aí, essa é a obra construída em Castelo da Areia da Praia. Alguém está dizendo: não vai dar certo nada. Quero ver aguentar esse negócio. Só que eles se esquecem que você não foi formado, aleluia, dentro de uma sala de Gamaliel só. Você teve um encontro verdadeiro com Cristo. E quem tem uma experiência com Cristo, irmão, ele retorna diferente, ele tem uma identidade própria com Ele. O que eu acho lindo aqui, o que eu quero ministrar na tua vida, é sobre essa guerra que todos nós temos. Todo Saulo tem uma guerra interna. Eu lhe pergunto: qual foi a maior guerra de Paulo? Talvez você me responda, porque eu estou ministrando, e diga: a maior guerra dele foi com os judeus, não foi com os romanos. Mas eu quero ministrar sobre a tua vida hoje, em cima de uma revelação. A maior guerra de Saulo era com ele mesmo. A maior guerra de Paulo era não retornar a ser Saulo. A maior guerra minha e tua é permanecer na identidade nova. Você não entendeu? A nossa maior guerra interna, há quem diga: a guerra com Satanás é acirrada. Só que não é eu e você que lutamos sozinho. A guerra com o diabo tem Jesus Cristo para guerrear na nossa frente contra ele. Agora, a minha guerra particular, chamada livre-arbítrio. Diabo não toca, Deus também não influencia, não toca. Essa guerra é minha e minha. Essa guerra é de Paulo para não voltar a ser Saulo. Você está entendendo o que Deus está falando, irmão? A nossa maior guerra é essa, irmão. 24 horas tentar matar Saulo na nossa vida. É a maior guerra que nós temos. Eu imagino Paulo, quando era perseguido por um homem que a Bíblia diz, e não cita o nome, mas tinha um homem que perseguia ele direto. Há quem diga que quando ele diz: Senhor, tira de mim esse espinho na carne, alguns teólogos afirmam que era esse homem que agredia Paulo quando passava crente. Eu não sei você, mas eu já tive experiências. Quando eu era Saulo, ninguém tinha coragem de gritar comigo. Ninguém tinha coragem de vir na minha direção. Ninguém me afrontava. Ou quando afrontava, o negócio era logo para a morte, era puxar um revólver. Depois que eu me converti, todo mundo cresceu. Todo mundo quer pisar no meu pé. Todo mundo quer botar o dedo na minha cara. Todo mundo quer me beliscar, quer afrontar. Por quê? Porque existe um objetivo do diabo, querendo que Paulo venha voltar a ser Saulo. E o diabo vai usar pessoas ao seu redor para fazer você abandonar a identidade de Paulo e voltar a usar a identidade de Saulo. Mas está repreendido pelo nome de Jesus.
Eu vim ministrar para pessoas que já rasgaram a identidade de Saulo e assumiram a identidade de Paulo. Quem está entendendo isso? Ei, diga para Satanás: eu não sou mais Saulo. Diga para ele ouvir. Talvez ele queira te colocar no tráfico de novo. Talvez o projeto dele é fazer você usar droga de novo, é você roubar de novo, é você matar de novo. Mas diga em voz alta para o diabo ouvir: eu não sou mais Saulo, mas eu vivo em Paulo. O que Deus está dizendo? Que tu é nova criatura. Agora eu entendo porque Paulo disse: eu já não vivo mais eu, mas Cristo. Porque quando vive eu em mim, dá tudo errado. Quando eu vivo o meu eu faço o que o meu eu quer que faça. Aí Paulo escreve em Gálatas que existe a maior de todas as guerras na vida dele. E ele começa a alertar com as suas próprias experiências a igreja de Gálatas e a nossa igreja hoje, dizendo que existe uma guerra e existe uma luta diária, onde o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Paulo vai entender também que a guerra não pode ser focada na carne, é num amplo espiritual para vencer todas as batalhas e não retornar quem ele era. Aí ele vai escrever ainda encarcerado, olhando para um soldado romano de trás das grades, louvando, recebendo revelações de Deus. Ele tem uma visão acerca da argumentária de um soldado romano e começa a dizer, Efésios capítulo 6, versículo de número 13: a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades do ar. Sabe o que o diabo vai fazer? Vai usar judeu, você não entendeu? Vai usar pessoas de perto de você para fazer você voltar a ser Saulo. O maior projeto do diabo é fazer você lembrar quem você era. De alguma forma ele vai armar uma estratégia. Um dia, eu quero contar um testemunho, eu termino. Recém-convertido, acabei de aceitar Jesus, e aquele laço ainda sendo desenrolado por Deus. Mas aí já tinha uns 2 meses de crente, e me chamaram na minha casa: e aí, cara, vamos jogar um futebol? Falei: pô, demorou, vamos jogar uma bola. Futebol na frente da minha casa, irmão, no Marambaia era complicado. Futebol no campo, chamaram de chuteira, de camisa, time contra. Eu falei: rapaz, eu estou paradão. Não, mas vai ser time, seleção daqui com a seleção de não sei da onde, Maricá. Falei: então tá bom, mas ó, eu vou correr meio tempo e me tira. Convertido, irmão. Mas a minha maior guerra quando eu aceitei Jesus foi o seguinte: Senhor, eu não cheiro mais, não fumo mais, eu não vou roubar mais, mas e se alguém vier me dar um tapa na cara, o que eu faço? E se alguém quiser me agredir, alguém que eu já bati um dia, quiser me espancar, e agora? Eu vou ter que abrir as guardas e deixar ele me bater? Eu tinha esse receio. Falava: meu Deus, como é que vai ser esse negócio? E naquele dia eu tive uma experiência jogando bola, futebol, couro comendo, jogo acirrado, time de lá com o time de cá, e jogando no meio campo, debaixo da sombra, dando tapinha de lado, tapinha do outro. Daqui a pouco o zagueiro passou correndo atrás de um jogador do meu time, o cara voou, deu-lhe aquela pernada e não acertou. Aí eu fui correndo, peguei a bola, o cara veio de lá, jogou aquela voadora no meio das minhas pernas para quebrar meu joelho. Eu pulei para não se machucar, que eu sou lutador, sabia cair, me joguei. Só que pensa, irmão, sol quente, 40 graus, o campo gramadinho, cheio de pedra, não tinha uma grama, me ralei todo, caí no chão, me machuquei. O cara ainda veio, levantou antes de mim, pisou na minha mão e disse: futebol é para homem. Na mesma hora que ele pisou na minha mão, eu tirei, olhei para a cara dele, dentro de mim falou: e agora? Eu levantei. Quando eu levantei, o campo de futebol todo estava olhando. Marambaia, todo mundo me conhecia, e todo mundo estava estreitando, dizendo: agora o cara vai ver, agora eu quero ver se ele está mesmo convertido.
Ah, meu irmão, coitado desse cara, pisou na mão dele, vai apanhar igual boi ladrão. Eu levantei, na hora fiquei uma guerra dentro de mim. Eu falei, que isso? O cara pisa na minha mão, o cara me dá uma pancada. Na hora que eu levantei, eu ainda encarei ele, e o Espírito de Deus na hora disse: Saulo, Saulo, tu não é mais o mesmo. Estalou na minha hora, na minha mente, e eu lembrei que eu não era mais a velha criatura, que as minhas atitudes não podiam ser a mesma. Tinha uma multidão me observando, todo mundo torcendo, e vai dar uma coça no cara. Eu levantei, e o cara ainda me peitando ainda, hein? Eu levantei e falei: se machucou, filho? Eu todo ralado, irmão. Ele, o quê? Falei: se machucou, que eu caí, acho que eu caí por cima de você, desculpa, cara. Ele ficou todo desconcertado. Ele começou a olhar para minha cara: mas eu que pô, você não se machucou não? Eu falei: não, tá tranquilo, obrigado, foi sem querer, filho. Desculpa aí, tá? Não sei o quê. Levantei e continuei jogando. O cara ficou correndo no segundo tempo atrás de mim, me pedindo desculpa o jogo todo. Não conseguia mais jogar. Ele ficou tão incomodado, e todo mundo observando o meu comportamento, que quando acabou o jogo, eu fui lá, tirei a chuteira, tirei o uniforme, dei e fui embora para casa. E na hora que eu estava indo embora para casa, o jogador que me deu uma pancada correu atrás de mim e falou: rapaz, eu quero falar contigo. Eu fui, fala, pois não, e aí? Ele: você é crente, não é, cara? Eu falei: eu sou. Ele: eu sou desviado. Eu sabia que tu era crente. Teu comportamento foi diferente, porque eu tive que matar Saulo. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, irmão? Ei, não ressuscite a identidade de Saulo na tua vida. Não deixe as adversidades, os problemas, as afrontas, os inimigos. Sabe qual é a vontade do diabo? É botar alguém no teu caminho, e no teu caminho você bater de frente, e você lembrar: ah, se eu tivesse com a minha pistola. É porque ele não me conheceu. Se entrasse um tempo atrás no meu caminho. Como tem Saulo ainda precisando se converter dentro da igreja, irmão? Eu vou falar mais, hein? Tem Saulo em cima do altar pregando, tem Saulo tocando, tem Saulo ensinando. Sabe o que Deus está falando, filho? Não deixa Saulo retornar. Rasgue a identidade de Saulo, assuma a identidade de Paulo. A sua maior guerra é contigo mesmo. Se você vencer você mesmo, você vence o teu inimigo. Quem está entendendo isso, se coloque de pé em nome de Jesus, irmão. A maior guerra de Paulo era retornar a ser Saulo. Por isso, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer: eu sou uma nova criatura. Que coisa linda, irmão, eu amo esse versículo. Ele diz: as coisas velhas se passaram. E ele diz agora: eis que tudo se fez novo. Sabe o que Deus quer que você experimente? A boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Sabe o que Deus quer que você faça? Enterra Saulo na tua vida, irmão. Diga não. Diga não. Ah, mas veio propostas. Mata Saulo. Mas como é que eu consigo vencer? Como é que eu consigo ganhar essa guerra? Deus deixou a solução. Qual é? Sejais cheios, buscai. Quanto mais você enche o teu homem espiritual, você vence o teu Saulo, o homem carnal. E você começa então a viver dos frutos novos. E os frutos velhos, Gálatas diz, eu não preciso, porque você conhece: porfia, lascívia, prostituição, adultério, fornicação. A vontade do diabo é que você ressuscite esse Saulo na tua vida. Ah, mas estão me julgando. Irmão, entrega na mão do Senhor. Porque se você tiver convicção de quem você é hoje, nada que vier na tua direção vai tirar o teu equilíbrio. Por quê? Porque eu sei que o meu Saulo está morto, e que já não vivo eu,
mas Cristo vive em mim. Eu estou profetizando para pessoas, irmãos. Mas como é que eu consigo? Não tem outro caminho, filho. Não tem como quando você é turista. Não dá. Como é que você venceu? Eu não venci, eu venço todo dia. Aí você então é o super crente, né? Quer dizer que então que você, Jesus te escolheu, te levantou e te... Não. Não é assim não. Eu durmo, eu acordo e tenho que vencer mais uma guerra. Todo dia eu luto contra Saulo. Todo dia Paulo tem que vencer Saulo. Todo dia eu tenho que ser cheio da presença do Espírito. Mas por que você... Sabe por que Deus me escolheu para poder botar em cima do altar? Sabe por que Deus me escolheu no caminho de Damasco e como Saulo me tirou das mãos do diabo e me colocou em cima do altar com responsabilidade? Porque ele sabia que se eu ficasse sem alguma coisa de responsabilidade na tua casa, talvez eu ia dar mais atenção ao meu Saulo velho, meu homem velho. Talvez o meu Saulo ia começar a ter tempo para raciocinar. É por isso que Deus pega viciado e enfia na obra. É por isso que Deus pega um cara doido, rejeitado pela sociedade e diz: não, todo mundo pode rejeitar ele, mas eu quero usar. Deixa ele aqui. Porque aqui não dá tempo dele lembrar do velho homem. Sabe por que algumas vezes na sua vida você pensou em retroceder? Algumas vezes você quer agir como o seu velho homem, porque por um período você abaixou a tua guarda e descansou no seu velho homem. A guerra é constante, filho. Como é que o senhor consegue? Misericórdia. Mas o meu maior prazer é estar no Santo dos Santos. O que me alegra hoje? Saber que quando eu acordo, à noite tem que ter um culto para mim adorar o Senhor. Quando eu aceitei Jesus, irmão, terminei. Eu fiquei anotando. Toda igreja que eu passava, eu via um culto. Eu falava: hoje não tem culto na minha igreja, mas hoje, terça-feira, tem culto aqui, eu vou vir visitar essa. Quarta nessa, quinta nessa. Eu precisava receber alimento. Eu precisava matar de vez o velho Frank, irmão. E se eu descansar o meu velho Frank, olha para mim, irmãos, é mais fácil. Eu estou com 43 anos, 22 de vício. Fiquei viciado na cocaína. E tenho 9 de crente. Qual é mais fácil pesar? 22 ou 9? Quantos anos você tem de evangelho? Quantos anos você tem de vida? Já nascemos no pecado. Quantos anos você tem? É o tempo que você... Antes, você só é uma nova criatura quando você aceita o Senhor como Salvador, cumprimenta descendo as águas, e agora você segue avante para o alvo que Paulo diz. Você é a nova criatura. Você é um novo homem. E ali começa a se contar os dias como nova criatura. Está entendendo? Se eu parar, irmão, sabe o que vai pesar na balança? A quantidade de vezes que eu cheirei, que eu fumei, que eu roubei, que eu trafiquei, que eu adulterei, que eu estive errado. A balança vai pesar para esse lado. Porque isso aqui é podre. Do pó nós viemos, do pó nós retornaremos. Sabe o que é precioso na tua vida? Numa tricotomia corpo, alma e espírito. Você sabe qual é a direção que o teu espírito vai tomar quando você voltar para o pó, o teu corpo? O teu espírito, ele vai retornar para Deus. Ele é chamado de Ruach em hebraico. O fôlego de Deus é a essência da vida. Eu e você só estamos de pé porque nós estamos com o fôlego de Deus. Porque se Deus decidir tirar, já não somos mais nada. O Espírito retorna para o Pai.
E a alma? A alma será consequência daquilo que você fez em vida e escolheu. Se você decidiu ficar como o velho Saulo, infelizmente na hora da passagem só existem dois caminhos: porta larga e porta estreita. Larga é o caminho da perdição, estreito é a porta da salvação. Muitos têm passado pela porta larga, poucos têm perseverado e conquistado o caminho da porta eterna. E a decisão é de Deus? Não. A decisão é minha e sua, de vencermos a Satanás através de Cristo, vencermos a nós mesmos todos os dias. Por isso devemos acordar, agradecer a Deus e pedir a Ele a direção para nosso dia. Diga glória a Deus. Se você puder aplaudir o nome do Senhor. Bate no peito e diga assim: Saulo não vive mais em mim. Bate no peito e diga assim: Paulo é vivo. Diga: a partir de hoje eu vou me encher mais da presença do Espírito Santo. Eu vou alimentar o meu homem espiritual. Quem está entendendo isso é para glorificar, irmão. Quem pode adorar, quem pode glorificar, irmão. Ei, mate a vontade da carne, mortifique. Eu escutei algo tão forte em São Paulo agora, da última vez que eu fui, sendo ministrado pelo apóstolo Gilson, que ele disse assim para mim algo que eu nunca mais vou esquecer, e mudou toda a minha mentalidade. E eu trabalho na área de libertação, mas sentado aos pés ali, ouvindo aquele homem falar, ele disse assim: eu também fui viciado. Eu falei: o senhor já fui traficante? Eu falei: pô, não tem cara. E ele disse assim: nós não fomos curados. Eu olhei para ele com ar de desconfiança. Eu já ia repreendê-lo. Eu já ia falar: está amarrado, eu sou curado. Mas a Bíblia diz que Jesus levou sobre si nossas enfermidades e nós fomos sarados. Existe uma diferença de curado para sarado. E eu entendi que nós precisamos morrer todos os dias na cruz do Calvário para recebermos a vida nova, a vida eterna. Ele disse assim para mim: você está pensando que você foi curado? Eu fiquei olhando para a cara dele. Ele disse: não, você não está curado, você está sarado. A cocaína, a vontade, está aqui, ó. A prostituição ainda está aí, ó. Bate assim na pele, bate. A vontade de fumar está aí. A vontade de cheirar, de adulterar está aqui, cara. Todo dia eu preciso morrer. Todo dia eu preciso matar o homem carnal. Todo dia eu preciso vivificar em Cristo. Olhar para a cruz. Aleluia. O teu alvo e o meu alvo é o mesmo de Paulo. Foco em Cristo Jesus. Mas todos estão errando. Todo mundo está falhando. O problema é da maioria. A porta estreita é para a minoria. Alguém desviou, caiu do meu lado. Pastor desviou. Ore por ele. Continua, irmão. Catuca esse irmão que está perto de você. Diga assim: mesmo fraco, continua. Diga para eu, hein. Segure na mão de alguém, em nome de Jesus. Eu quero orar. Porque sem oração não tem, irmão. Não tem agir de Deus. Feche o corredor, sai do seu lugar. Se você puder. Presbítero Flávio, pode vir aqui me ajudar? Vem cá. Vamos orar. Irmão, orar de verdade. Não é orar porque eu vou orar por você. É orar porque você veio para clamar. Você veio aqui para isso. Segure a mão do seu irmão em unidade. Isso. A sua oração vai ser essa. Para quê? Pedir a Deus para que te fortaleça a não voltar um velho homem. Você vai pedir a Deus que Ele te dê pelo menos uma gota hoje. Uma gota do sangue. Pelo menos uma porção pequena do Espírito Santo, para te encher e te dar força para você prosseguir. Mas apóstolo, está difícil para mim também, cara.
Ah, mas está difícil de eu conseguir ficar de pé. Quem tiver de pé, que cuide-se para que não caia. Está difícil para todo mundo, Flávio. A maioria está ficando pelo meio do caminho. Só que eu não fui chamado para fazer parte dessa maioria. Mas eu estou ferido. Me magoaram com uma palavra. Perseguiram Paulo e tentaram matar ele. E foi os judeus. Ah, mas disseram que não acreditam em mim. Mas quem é você no reino? Você tem guardado a tua identidade de Paulo? Ninguém precisa te reconhecer. Você precisa ter convicção de quem você é no reino. Mas ninguém aplaude quando eu prego. Ninguém me chama para pregar. Paciência. Paulo também ia sendo expulso dos lugares que ele passava pregando. Rejeitado ao ponto que bateu de frente com Pedro e disse: então o negócio é o seguinte, você vai por ali, que eu vou por aqui. Mas lá na frente a gente vai passar pela mesma porta. Só que se você quer pregar só dentro da igreja, prega dentro da igreja. Meu negócio é pregar para gentios. Eu vim para pregar para todos. Não é que ele repreendeu dizendo que Pedro estava errado, mas cada um com a sua chamada. Não é porque eu prego na boca de fumo que você também tem que pregar. Entenda a chamada que Deus tem na vida de cada um. Pare de criticar. Sabe qual é o mal da igreja? Apontar os defeitos dos outros. O maior defeito da igreja é conseguir enxergar as falhas do ser humano e não conseguir enxergar as qualidades. Fecha os olhos. Permite, você pode orar comigo? Obrigado, filho. Senhor, meu Deus e eterno Pai, depois da Tua palavra, Senhor, que foi lançada, liberada para o Teu povo, fomos ministrados, Senhor, por essa palavra. Senhor, se o Senhor falou assim, é porque nós precisávamos ouvir. Senhor, a vida é difícil, Senhor, o dia a dia. Cada dia, Senhor, o Paulo quer voltar a ser Saulo. Só que o Senhor tem nos dado força através do Teu Espírito Santo. Eu lhe peço, meu Senhor, quem chegou aqui pronto, Senhor, para na sexta-feira já voltar a ser Saulo, que o Senhor venha dar uma capacitação, uma força, venha revestir de unção, venha revestir de graça, e que venha sair daqui diferente, cheio de fôlego, cheio de vigor, Senhor, para pregar a Tua palavra, para Te louvar, Te glorificar, e toda aquela vontade, Senhor, das coisas antigas venha ser repreendidas, venha ser jogada por terra, e o Seu nome venha ser glorificado, e venha, Senhor, nos usar cada vez mais. Venha usar, Senhor, para ganhar as almas, para ganhar os cativos, oprimidos, e a Tua obra venha ser feita em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Aplauda o nome do Senhor, irmão. Eu termino só falando isso para você. Escute isso. O segredo para você vencer o teu eu, quando estiver muito apertado para você, fuja. José teve que fugir para não cair. Quando a mulher de Potifar chegou, o segredo é esse: fuja da aparência do mal. Quando o teu eu estiver gritando, irmão, se esconda de você mesmo. Fuja. Saia de perto daquilo que te faz cair. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Eu não estou preparado, eu não estou me sentindo mal. Se você está se sentindo mal, por que você está andando então com quem te faz cair, irmão? Hoje eu encontrei com um amigão meu, na porta da casa da minha mãe. Um amigo, foi um amigo de longas datas, muitos anos. Eu creio que qualquer dia ele passa por essa porta para ficar, porque eu tenho orado há muito tempo. Mas é um amigo que eu praticamente já moramos até junto, viajávamos junto, fazemos tudo junto. Só que ele continua na velha vida, fumando seu baseado, ainda cheirando cocaína. E eu decidi cheirar rosa de sarão, irmão. Abandonei o pó, abandonei a vida. E eu não posso mais andar com os tais. A Bíblia diz que com os tais, melhor nem que ande.
não é fazer acepção. Hoje eu ouvi, abracei, beijei, falei, pô, qual é, irmão? E aí, cara, vai, tal, se abraçamos, mas aquele período, porque a gente já não pode mais conviver nos mesmos lugares, eu não posso sentar mais nos mesmos lugares. Por quê? Porque eu sou melhor do que ele? Não, porque eu ainda sou pior. Porque se eu estiver ali, irmão, Saulo vai ser ressuscitado. Entenda isso. Deus te chamou para andar numa outra caminhada agora. Deus te chamou para um outro tipo de caminhada agora. Você está entendendo isso, irmão? Se coloque de pé em nome de Jesus. Presbítero Flávio, obrigado pela tua presença. Amém? Glória a Deus. Todos aqui ouviram a voz de Deus, irmão? Que Deus possa falar melhor com vocês no particular. Amém? Porque Deus gritou meu coração dentro de casa. Deus disse para mim, filho, você ainda tem que arrancar algumas coisas mazelas de Saulo ainda. Você acredita que Deus falou isso para mim? O mal é quando nós não assumimos que ainda temos algo de Saulo. É o maior defeito do crente. Achar que não temos mais defeitos. Quando nós reconhecemos que precisamos melhorar, aí sim o Espírito Santo começa a trabalhar. Eu profetizo na tua vida que esse ano 2016 será um ano de mudança muito grande. Você crê nisso, irmão, que eu estou profetizando? Você recebe, melhor dizendo? Você recebe que esse ano será um ano que Deus vai renovar a tua mente, vai renovar os teus planos e projetos para a tua vida. Você crê nisso? Que esse ano será um ano de renovo no teu ministério. Levante a mão e receba. Eu estou profetizando que este ano Deus te dará uma sabedoria de Paulo, uma capacitação de Paulo, e Deus vai neutralizar a vontade de Saulo na tua vida. Quem recebe isso, abre a boca para glorificar. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Diga glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que quer reconciliar? Escute isso. Primeiro eu quero os que querem reconciliar. Ah, mas poxa, eu não estou desviado não. Será? Eu vou no escuto. Será que você realmente não está como Saulo antigo? Ah, mas aí o que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão pensar eu não sei, mas que Deus vai pensar eu sei. A decisão não é de Deus, a decisão é minha e tua. Reconciliação. Hoje eu estava fazendo um programa na rádio aqui de tarde sozinho, e coloquei aquele programa do Periscope, e fazendo o programa, cara, eu fiquei tão feliz, irmão, que eu ministrando, daqui a pouco uma pessoa começou a chamar a atenção pelo programa da internet, lá em Mogi das Cruzes, em São Paulo, e disse assim, se eu quiser aceitar Jesus por aqui, dá para ser? Eu falei, claro. Pelo Periscope eu falei, minha filha, baixei o som na rádio, eu falei, aceita Jesus aí. Ela, eu aceito Jesus, eu estou me reconciliando. Tem pessoas usando o canal de internet para o diabo? Tem. Mas o canal de internet pode ser usado para ganhar alma, irmão. Está entendendo? Mas ela se reconciliou. Eu quero perguntar para você, filho, mas sabe o que é, apóstolo? E as pessoas vai pensar que eu tô mais ou menos. Quem precisa saber o que você está fazendo? É essa hora que o diabo vai te acusar. O teu velho homem, vai lá na frente, vai. Foi assim que ele fez comigo. Vai levantar a tua mão, vai. E amanhã, se você for tomar cerveja? Se amanhã eu for dar um teco, aí você foi lá na frente, à toa. Ei, o amanhã pertence a... É ele que vai te encher, irmão. Você dizendo não, ele vai te encher. Só que você não pode sair daqui hoje, irmão, ouvir uma mensagem como essa, fala, não, hoje não é o dia, amanhã talvez, sabendo que você tem vivido uma vida que não está agradando o Senhor. Cadê você, querido? Você é vergonha para o diabo? Levante a sua mão para reconciliar e vem aqui na frente. Eu estou mal, cara, eu estava meio mal, mas... E quem sabe de mim é Deus, mas eu quero hoje renovar a minha aliança, eu quero sair daqui hoje como Paulo. Levante a sua mão e vem aqui. Apaga a luz aí, filho. Você pode aplaudir o nome do Senhor, irmão? Apaga a luz aqui, pastor.
Isso, abraça ele. Glória a Jesus. Escute o que eu vou falar, irmãos. A escolha quem faz somos nós. Escute o que eu vou falar. As oportunidades é dada por Deus, mas nós nunca sabemos quando era a nossa última oportunidade. Quando será a minha última chance? Jesus está dizendo: eu quero renovar minha aliança contigo. Não interessa o que você fez hoje de manhã. Não interessa se você cheirou, se você fumou, se você estava caído. Jesus está dizendo: vem como Saulo e você vai sair como Paulo. Jesus quer te fortalecer hoje em espírito. Reconciliação, essa palavra é tão linda. Conversão de almas, conversão de vida. Tem muito crente dentro da igreja que precisa se converter. Reconciliação. Cadê você? Levante a sua mão e vem aqui, eu quero orar, irmãos. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam de reconciliação. Essa guerra é a hora que o diabo ele vai falar: você não precisa ir, cara, você já está na igreja. Mas será que suas atitudes têm sido como Paulo ou como Saulo? Você pode aplaudir o nome do Senhor, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Eu não quero perder você. Eu estou na guerra. Eu não quero perder vocês aqui hoje.